Dia, paz. Eu gostaria de estar compartilhando nessa manhã um pouquinho daquilo que o Senhor falou no meu coração. Amém? Está lá em Atos 8, a partir do verso 26. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Verso 29. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se sentasse. Verso 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Esse texto é muito interessante, ele narra esse encontro que aconteceu entre Filipe e Eunuco, onde o anjo do Senhor ele fala para Filipe: se levanta e vai para a banda do sul. E na mesma hora Filipe ele se prontifica. A gente vê isso no verso 27. E ao caminho, para a banda do sul, Filipe ele avista um carro. E o Espírito Santo ele fala com Filipe: vai até esse carro. E Filipe ele sai correndo. E quando ele se aproxima desse carro, ele escuta o eunuco que estava regressando de Jerusalém, lendo um trecho do livro do profeta Isaías. E quando Filipe ele escuta, na mesma hora ele já entende que ele precisa pregar o evangelho para aquele eunuco. E iniciando naquele trecho de Isaías, ele começa a falar de Jesus para aquele eunuco, ele começa ali a anunciar o evangelho. E se a gente continuar a história, a gente vai ver que esse eunuco ele foi batizado, e após essa cena, após essa situação, Filipe ele é arrebatado, ele aparece em Azoto e ali ele continua pregando o evangelho. E eu destaco pelo menos duas coisas que eu aprendo com Filipe. A primeira é a questão de ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. É muito interessante a maneira como Filipe ele se coloca à disposição para ser usado por Deus, como ele se coloca, como ele ouve a voz do Espírito Santo e prontamente ele obedece. É interessante que em João 3,8 fala que o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E é exatamente isso que acontece com Filipe, Se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 8, a gente vai ver que Filipe estava em Samaria. Passado um pouquinho, Filipe ele ouve a voz do anjo que diz para ele ir para a banda do sul. E após essa cena com o eunuco, Filipe ele vai para Azoto e ali ele continua pregando o evangelho. A segunda coisa que eu aprendo com Filipe é que eu preciso estar preparado. Filipe, ao ouvir que aquele eunuco estava lendo um trecho do profeta Isaías, imediatamente ele já pergunta para ele: você está entendendo o que você lê? E aí o eunuco fala: não, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? E aí Filipe ele entra no carro, o eunuco ele roga para que Filipe ele entre no carro, Filipe entra e ali ele começa a ensinar a respeito de Cristo para aquele eunuco. Então, nessa manhã eu gostaria de deixar isso para os irmãos. Que nós venhamos aprender com Filipe, que nós venhamos aprender com essa atitude de Filipe, que nós venhamos estar nos deixando ser usados pelo Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo e obedecendo a voz dele, deixar que ele direcione, que governe nossas vidas e que nós venhamos estar preparados para quando surgir o momento, para quando surgir a oportunidade de nós pregarmos o Evangelho. Amém?